Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Vamos já começar aqui a nossa aula de hoje. Já vou aqui ah, ligar minha câmera, só mais um segundo aqui para terminar de ajeitar aqui. E agora sim, agora eu acredito que estejam aí todos me vendo. Então, boa noite a todos vocês. Vamos começar aí a nossa aula de quarta-feira. Mais uma semana quase se acabando, né? Enfim, dizer para vocês que finalmente eu consegui terminar de corrigir, tá? As avaliações. Só não terminei de passar tudo no Excel. Então, acho que hoje aqui, quando terminar, ou no máximo amanhã de manhã, provavelmente amanhã de manhã, eu coloco lá no Moodle, tá? Para tirar essa angústia que eu imagino que alguns de vocês talvez estejam, tá? Não precisam de ter essa angústia, tá? No geral, eu diria que foi tudo muito bom, né? Ou seja, dentro daquela expectativa que a gente sempre tem. E quando eu digo a expectativa é que os nossos alunos sempre se saiam bem na avaliação, né? Porque se o aluno se sai mal, é porque alguma coisa está errada. De repente, o professor não está ensinando direito, né? Mas na média, pelo menos aí está dentro da expectativa, tá? Então eu acho que eu vou colocar amanhã, no máximo aí na hora do almoço, enfim, tá? Para a gente, amanhã a gente, enfim, até conversa alguma coisa aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente pode tirar alguns minutinhos aí. Ainda que amanhã a gente já vá começar um novo tema aí, né? Como vocês sabem aqui, a gente não tem muito tempo para ficar aqui parado, né? Ou seja, a gente tem bastante coisa aí para ver, estamos dentro do nosso planejamento aqui do curso, mas, enfim, a gente precisa, claro, avançar também no nosso conteúdo, e aí a gente já começa a ver alguma coisa sobre listas a partir de amanhã, tá? Mas vamos lá, quer dizer, vamos começar hoje. Hoje nós vamos fazer aqui a finalização daquele conceito dos métodos, né? Vimos na segunda-feira a questão dos métodos, vimos vários métodos, coloquei lá já os slides no Moodle, né? Imagino que vocês tenham visto. E falta aqui dois detalhezinhos, na verdade um até, uma coisinha que ficou faltando, que é essa daqui, tá? Ou seja, a gente pode, sem problema nenhum, concatenar os métodos. Eu até já tinha começado a falar sobre isso, né? Não cheguei a aprofundar, eu só citei que a gente poderia pensar em fazer isso, tá? Mas aqui a gente coloca essa possibilidade da gente concatenar métodos. Então, vocês têm a opção de colocar um por um, pode ser assim, ou vocês têm a opção de colocá-los aí um depois do outro, tá? Então percebam aqui que nós temos nesse exemplo 11, né? Eu já vou ali abri-lo, quer dizer, em primeiro lugar a execução, e depois eu quero fazer ali uma pequena mudança. Opa, aqui eu troquei o 11, peraí, deixa eu ver aqui qual 11 que é esse daqui, ver se eu estou na pasta certa. Estou na pasta de hoje, então acho que não é o 11, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu troquei aqui. Não, tá certo, tá aqui, tá aqui. É porque eu não coloquei aqui, eu coloquei o diferente, é verdade. Tá? Então, eu tinha executado aqui dessa maneira. Mas eu vou colocar aqui rapidinho, como está ali no PowerPoint, até depois a gente passa isso aqui para vocês. Vamos pular a linha e ver como é que está ali, né? O fruta, vou colocar aqui bem rapidinho, tá? Banana. Depois nós temos ali o print. Opa, print. Fruta, ponto, upper, ponto, capitalize. É capitalize? Não, starts with. Starts with, abril, B. Tá? Então, agora vou colocar o que está lá em cima, inclusive, porque depois eu quero fazer uma pequena mudança aqui, mas até esse exemplo que eu tinha colocado aqui, ele é um pouco mais completo. Vou até deixar assim, melhor. Colocar tudo como comentário, agora sim está ok.
Então, vamos lá. Tá? Ou seja, ele retorna true. Né? Agora, o que eu quero colocar aqui é se a gente pode fazer diferente. Se a gente pode inverter, o que vai acontecer aqui se a gente inverter? Tá? Ou seja, tá? Vamos lá dar uma olhada no que vai acontecer se a gente inverter e ele vai dar erro. Tá? Ele vai dar erro aqui. E por que ele está dando erro? Vejam ali que ele está dando erro de atributos. Tá? Então, eu queria colocar isso que eu ia fazer aqui na hora, tomar cuidado com a sequência desses métodos. Então, no caso ali, o Python da linha 12, tá? Aqui, o que o Python está fazendo? Ele vai ali na sequência, né? Ele não começa de trás para frente. Ou seja, o que ele faz? Primeiro, ele indica, ele pega a palavra fruta e coloca em letra maiúscula, né? String, fruta no caso, ele coloca tudo em letra maiúscula, que é o upper, e depois a gente está perguntando se desta maneira ele começa com a letra B ou não. Tá ok? Então, ele dá verdadeiro. Por que na linha 13, que é a linha que está aqui embaixo, ele deu erro, como a gente viu ali? Veja que o erro que está dando aqui é isso aqui, ó. Erro de atributo. Booleano, o objeto booleano não tem o atributo upper. Não tem o método upper. Por quê? Porque lembrem-se de que o método starts with, ele retorna verdadeiro ou falso. Ele vai indicar para você se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Se começa, no caso ali, com a letra B ou não. Então, quando o Python está executando a linha 13, ele pega a variável fruta, e aí eu estou perguntando para ele, vem cá, começa com a letra B maiúsculo, e ele vai me retornar um falso. Só que o falso a gente já sabe que é o quê? Um booleano. Tá? É uma variável do tipo booleano, é um conteúdo do tipo booleano, verdadeiro ou falso. E aí eu estou pedindo para o Python pegar este conteúdo, esse booleano, e transformá-lo em letras maiúsculas, o que não faz sentido. E por isso que aqui o Python diz que, olha, o objeto booleano não tem um atributo upper. E está certo. Quer dizer, o true ou o false, eles não têm métodos que ali na mensagem de erro do Python é chamado de atributo. Então, eles não têm métodos. Eu não posso pegar aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, true, ponto. Vejam o que nós temos aqui. Tá? Ou seja, quando eu tenho uma variável ali, eu estou colocando aqui outros elementos, tá? Que são diferentes. Tá? Vamos aqui pular do fruta. Tá? Percebam aqui que aqui nós temos os atributos todos, os métodos todos das strings, mas no true eu não tenho. No true eu tenho outros métodos, basicamente esse asIntegerRatio, o bit_length, conjugate, from bytes e o toBytes, e só isso. Então eu não tenho o método upper para um booleano. Então, tomar cuidado quando vocês forem concatenar, tá? Para evitar aquele erro que aparece ali, tá ok? E agora a gente faz o contrário, isso aqui vai ser o meu comentário, e isso aqui é o verdadeiro. Eu vou tirar esse print aqui no meio. Então, aqui vocês já estão vendo ali o próprio código. Eu tenho ali a string, com aquela frasezinha ali, clássica, típica. Depois eu mostro a string, coloco tudo em minúscula, tudo em maiúscula. E depois eu pergunto se tudo em minúscula começa com o rato e se tudo em maiúscula começa com o rato. Né? Obviamente, maiúsculo e minúsculo. E aí, na hora que eu venho aqui e executo, eu tenho ali, como vocês viram, a primeira, quer dizer, o original. Tá? Eu vou até aqui alterar para ficar isso super claro, mas acho que vocês já viram todos os R's em letra maiúscula. Tá? Então, vamos voltar aqui só para deixar isso super mais claro. Todos os R's em letra maiúscula. Depois, na segunda, eu tenho aqui o ponto lower, portanto, ele coloca tudo em letra minúscula. Depois eu tenho tudo em letra maiúscula. E depois eu estou perguntando para ele, vem cá, olha, tudo em letra minúscula começa com a expressão, com essa expressão? Sim. Né? Por isso ele retorna o verdadeiro. E a mesma coisa para o de baixo. Quer dizer, se aqui eu colocasse do jeito que ele está lá no original, mudei aqui o código, claramente que agora nós temos que é falso. Tá? Nós temos que é falso,
pela obviedade que todos nós sabemos, né? Ou seja, eu estava com as letras ali, algumas maiúsculas, algumas minúsculas, tá? Então, aqui a ideia é realmente indicar que existe essa possibilidade do capitular, ou do capitular, não, desculpa, do conjugar ou concatenar os métodos, é plenamente possível colocá-los juntos, só cuidado, pensar em termos de lógica, o que eu tenho de fazer primeiro, né? Como foi o exemplo, se eu coloco starts with, ele vai me retornar logo em seguida verdadeiro ou falso, e aí eu não posso pegar isso e colocar em maiúsculo. Se eu coloco em maiúsculo e depois pergunto se começa ou não daquele jeito, aí maravilha, aí ele funciona sem problema. Só tomar esse cuidado, então, da ordem quando você quiser concatenar esses métodos. Depois, eu quero aqui fazer alguns comentários, alguns deles eu até já fiz, mas eu quero fazer para reforçar isso com vocês, para que depois a gente possa aqui praticar. Tá? Eu tinha dito que na segunda-feira já teria alguns exercícios, acabou não dando tempo da gente fazer na segunda-feira, tá? Então, hoje a gente vai tirar essa aula aqui para fazer aí alguns exercícios e reforçar coisa que tem um tempinho aí que a gente não faz aqui, né? Então, em primeiro lugar, retomar essa ideia de que o Python, ou uma das maiores utilidades do Python, como eu já havia dito, realmente é a análise de strings, tá? É a sua do Python, né? A utilização do Python com strings. Então, isso é extremamente, essa linguagem é extremamente útil para trabalhar com strings. Então, como eu coloquei, quando a gente aplica essa ideia para a área jurídica, eu diria que, ou para a prática jurídica, eu diria que o que a gente tem aqui é a possibilidade, como eu já indiquei em outras aulas, de realmente verificar se algo está presente no seu texto, para depois fazer alguma análise, fazer algum uso disso, tá? De alguma maneira que você, como ali o programador jurista, vamos dizer assim, considerar como relevante, tá? Então, por exemplo, né, eu coloquei ali, quero criar uma planilha, né, uma tabela em Excel com todos os e-mails de contato presentes nos contratos da minha empresa. Então, imagine você está lá no escritório de advocacia, eu até já dei esse exemplo do e-mail, vamos retomá-lo aqui. Então, você está lá, você quer, enfim, fazer um levantamento por algum motivo qualquer, e você precisa de ter todos os e-mails dos seus contatos, né? Ou seja, você tem contratos, e nos contratos existe o e-mail de contato das pessoas, enfim, das empresas contratadas, tá? Então, como eu coloquei ali, né, o exemplo muito claro, já tinha também citado isso antes, se você tem ali 2, 3, 5, 10 contratos, você abre todos eles, vai direto lá na parte em que você sabe que estão os contatos das pessoas, copia aquilo dali, né, cola lá no seu Excel, né, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, e pronto, está feito, não tem problema nenhum. Você não vai perder tempo criando um programa para isso. São 5, 10 contratos. Maravilha, rapidinho você faz isso. Agora, como eu coloquei ali no final, se você trabalha com 500 contratos, talvez seja mais útil, se você puder, claro, e se você souber como, criar um programa em Python, porque o Python pode ler isso de maneira automática. Você automatiza, lembre-se, já comentei isso aqui várias vezes, né? O objetivo do Python é o quê? Automatizar coisas, automatizar tarefas. Então, se você trabalha no escritório e, de repente, alguém vira para você e fala: precisamos de todos os contatos que estão nos nossos contratos, um escritório maior, e você tem aí 500 contratos, por exemplo, para analisar, você vai abrir um por um? Você vai ali realmente pegar todos aqueles, primeiro vai encontrar onde estão esses contratos, mas tudo bem, você teria de fazer isso de qualquer jeito, mas inclusive encontrar os arquivos no computador ou numa pasta na rede, por exemplo, você pode colocar o Python para fazer isso. Nós não vamos chegar a esse ponto aqui no curso, não dá tempo, tá? De trabalhar com pesquisas no seu computador, por exemplo, ou mesmo numa pasta de rede. Mas é plenamente possível fazer isso.
Mais para o final, quando a gente estiver trabalhando com arquivos, com abertura, leitura e fechamento dos arquivos, eu vou indicar para vocês um outro livro que ensina a fazer isso. Tá? Então, de repente, você tem no seu escritório, você tem lá o seu computador tem acesso à rede do escritório, né? Tem um drive qualquer lá, um disco duro qualquer lá que é partilhado entre todos, está na rede, portanto, e você sabe que os contratos estão ali, naquele drive qualquer. Ou mesmo que esteja na nuvem, né, na cloud, por exemplo, você tem lá o OneDrive, e um OneDrive coletivo, vamos imaginar aqui, o que não é recomendável, mas enfim. Então, você pode programar, você pode criar um código que, se você souber onde é, você já direciona o programa, olha, vai até a pasta tal que está no drive tal, leia aqueles contratos todos e me diga aqui numa planilha no Excel, uma tabela no Excel, quais são os e-mails de todo mundo, por exemplo. Ah, mas eu não sei em qual pasta está. Ok, você pode criar um programa, então, que pesquise pelos contratos em todas as pastas do seu computador, do computador de todo mundo, dos computadores que estão na rede do seu escritório, sem problema. Dá um pouquinho mais de trabalho, é lógico, mas é plenamente possível fazer isso. Então, por isso que eu coloquei, se você trabalha com 500 contratos, talvez seja mais útil você fazer isso. Você criar um programa para que ele leia automaticamente esses contratos, tá? E indique, então, os e-mails que estão ali presentes em todos esses contratos. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, na minha prática na L'Oréal, vocês sabem que eu trabalho na L'Oréal, além de dar aula aqui na Nova, claro, mas trabalhar com contratos é algo que eu faço todo dia. Então, todo dia eu tenho de abrir ali 1, 2, 3, 5, são diferentes. Claro que eu trabalho não para fazer simplesmente uma busca de e-mails, né? Mas o que eu quero dizer é que trabalhar com contratos é algo corriqueiro, é algo comum, é algo constante. E mais do que ser algo corriqueiro, vai existir situações em que, como no meu caso já existiu, em que eu precisava fazer isso. Exatamente, isso aqui é um exemplo, não é um exemplo hipotético apenas, tá? Realmente esse aqui é um exemplo, digamos, real. É um exemplo da realidade em que você, de repente, precisa enviar uma novidade da sua empresa, do seu escritório, para todo mundo todos com os quais você tem um contrato. Então, você não vai ficar um por um. Você cria um programinha, cria um código no Python para resolver isso daqui. E aí a gente precisa saber, ou pensando em termos de lógica, a gente precisa seguir determinados passos, né? Determinadas sequências, digamos assim, para que realmente a gente possa concretizar isso que a gente quer. Então, nesse exemplo que eu estou dando, que eu inclusive já tinha explicado em outra aula, mas agora vamos ver isso mais a fundo, eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa sequência como eu coloquei aqui. A primeira coisa a se fazer é abrir o documento que contém o contrato, que pode estar num formato TXT, por exemplo, pode estar num PDF, pode estar no formato do Word. Então, aqui, quando a gente for falar de abertura de arquivos, a gente vai tratar, a gente vai aprender, vou explicar para vocês como abrir os arquivos .txt, formato TXT, que lá que a maioria usa o Windows, né? O TXT ele é aberto lá no Notepad, tá? O editor de texto, aquele programinha super simplesinho. Quem está usando o Mac também, né? Acho que é o editor de texto, o nome do programa, se não me engano. Tá? Deixa eu só até abri-lo aqui, mas é isso mesmo. Tá? Quem está usando... deixa eu voltar aqui agora. Peraí, só abrir aqui um qualquer. Tá? Então, quem está aqui utilizando o Mac, por exemplo, deixa eu abrir um novo para eu não mostrar aqui minhas coisas para vocês. Né? É esse programinha aqui. Tá aqui o nome, editor de texto. Então, quem está com o Mac é isso. Quem está com o Windows é o quê? É o Notepad, como eu disse. Eu não lembro agora se ele aparece traduzido como editor de texto também ou não, mas, enfim, é só colocar lá na barra de pesquisa Notepad que vocês vão encontrar. Nós vamos trabalhar com esse tipo de documento.
E aí também, no livro que eu vou indicar para vocês um pouco mais para frente, esse livro vai ensinar a vocês, para quem tiver interesse, claro, como abrir documentos em PDF e como abrir documentos em DocX, que é o formato do Word. Vai ensinar também a abrir planilhas do Excel, os arquivos com extensão XLSX. E eu não lembro se ele fala em abrir documentos em formato do PowerPoint também ou não, mas o Python pode abrir. Tá? Mas voltando então aqui para a nossa lógica, a primeira coisa, logicamente, é abrir o contrato, né? Abrir o documento. Aí, como eu coloquei no segundo ponto, uma vez aberto o documento, atribuo o texto a alguma variável e pesquiso nesse texto a presença de determinados caracteres. Ou seja, eu vou pegar, e o Python faz isso, e tem maneiras diferentes, nós vamos ver já a partir de amanhã, que eu posso pegar todos os caracteres, absolutamente tudo, e colocar em uma única variável, que vai ser uma string, porque lembrem-se, nós estamos, já expliquei para vocês, tratando com texto, né? E textos são strings, não importa se é uma palavra, se é uma frase ou se é um texto inteiro. Tá? Então, aquilo que é espaço, ele coloca como caractere. Expliquei para vocês na segunda-feira, lembra dos caracteres ocultos, como, por exemplo, o parágrafo, pular uma linha, ou o fim lá da linha, como a gente vê aqui, ó, olhem aí no segundo ponto, né? Tem ali determinados caracteres, ponto final, e aí ele retorna para a próxima linha. Tudo isso é um caractere diferente para o Python. Então, eu simplesmente posso pegar todo o texto e colocar em uma única variável, ou eu posso pegar esse texto e utilizar o método split. Lembra que expliquei na segunda-feira que o split divide o texto utilizando o caractere que eu quero? Então, de repente, qual é um padrão que todos nós sabemos para separar uma frase da outra? Eu posso entender que toda vez que tiver um ponto e um espaço, há uma probabilidade de ser uma nova frase. Então, eu posso fazer isso. Eu posso, de repente, separar o meu texto, não necessariamente colocar tudo em uma única variável, mas eu posso separar por frases, por exemplo. Posso separar por palavras. Tá? Então, existem maneiras diferentes. Nós vamos ver isso aqui, começando já a partir de amanhã. E, usando o método split, como eu expliquei na segunda, o resultado é uma lista. Por isso que nós vamos começar a partir de amanhã. Tá? Porque nós vamos primeiro pegar aquele documento e colocar, eventualmente, ou em uma variável do tipo string, ou em uma lista, e a partir dali a gente trabalha, então, com o texto. E depois, como eu pus no terceiro ponto, se a gente estiver trabalhando com e-mails, pode ser interessante pesquisar pelo símbolo do arroba, como eu tinha explicado para vocês. Eu posso também pesquisar pela extensão do e-mail, só que a extensão é um pouco mais complicada, porque eu posso ter ali o ponto .com apenas, eu posso ter o ponto .pt apenas, eu posso ter ponto .com, ponto .pt, eu posso ter ponto .edu, ponto .pt, eu posso ter ponto .eu, que é o domínio da União Europeia. Se o meu cliente for estrangeiro, pode ser ponto .nl, se for da Holanda, ponto .it, da Itália, ponto .es, da Espanha, e por aí vai. Tá? Então, talvez a extensão seja um pouquinho mais complicada, porque, de repente, se eu coloco o ponto .com, tá? Imaginemos que a gente use o método find para encontrar o índice de onde começa essa expressão, ponto .com. Talvez eu consiga encontrar de vários e-mails, mas vai ter alguns que eu não vou encontrar. Então, talvez isso me dê um pouco mais de trabalho na hora que eu for ler esse... Eu não, né? O Python for ler esse texto. Aí eu, como programador, vou ter de pensar, bom, quais são as possíveis extensões, né, do e-mail? Mas é uma possibilidade. Ou, eventualmente, por espaços em branco após a extensão do e-mail. Tá? Então, são métodos ou maneiras diferentes que a gente pode encontrar aquele texto que corresponde a um e-mail. E aí, cabe a você, como programador, escolher o melhor método, aquele com o qual você se sente mais confortável. E, ao mesmo tempo, óbvio, aquele que traz o melhor resultado para você, né?
Então, como eu coloquei aqui um exemplo, lógico, nós vamos trabalhar em primeiro lugar com questões mais padronizadas, é claro, vocês estão ainda aprendendo isso daqui, então é claro que a gente vai trabalhar com aquilo que é fixo, mas lembrar da maneira a desenvolver a lógica quando vocês saírem desse ambiente controlado da aula e forem para a prática, porque na prática nem sempre a gente vai encontrar o texto do contrato desse jeito. Mas aqui, no exemplo, imaginemos que nos meus contratos há sempre o seguinte texto. Isso é um padrão, tá? No meu contrato, essa frase é padrão, esse trecho, não frase, mas esse trecho é padrão. Então, empresa XPTO limitada, sociedade com sede na rua XPTO, pessoa coletiva número 123, registrada na Conservatória do Registro Comercial da cidade XPTO, com um capital social de 10 euros, neste ato representada pelo senhor José XPTO, na qualidade de procurador, devendo ser contactado exclusivamente pelo e-mail josexpto@xpto.com. Doravante, designado por segundo outorgante, enfim. Aqui é um texto de exemplo. Mas imaginemos, de novo, eu não sei qual é a realidade de vocês, se vocês trabalham, e se na empresa em que vocês trabalham tem alguma questão contratual que é padronizada. Tá? Eu trabalho, pelo menos neste trecho dos contratos com os quais eu trabalho, é desse jeito, é tudo padronizado. Então tem um texto exatamente igual que aparece em todos os contratos. Tá? Então, dependendo da situação, você vai ter na sua empresa, na empresa em que você trabalha, isso padronizado, já padronizado. Então, como eu coloquei no último ponto, eu sei que sempre neste modelo, neste padrão, tá? Eu sei que sempre após o e-mail aparecerá uma vírgula. Então, não importa se ali, duas linhas acima, ali é o josexpto@xpto.com, se é o João abc@abc.pt, ou se é a Maria 123@empresa.com.pt. Eu, como programador, bato o olho naquilo dali, dou uma olhada naquilo dali e eu percebo uma certa lógica. Eu percebo que toda vez que acaba o e-mail tem uma vírgula. Portanto, isso vai facilitar e muito a minha vida como programador. Tá? Ou seja, é um contrato padrão que eu faço com meus fornecedores e para mim, como programador, ó, maravilha isso. Por quê? Porque agora eu sei como encontrar o símbolo de arroba, e eu tenho um critério que estabelece o final do e-mail, que é a vírgula, no caso. Então, aí eu não preciso me preocupar com a extensão, porque a extensão, como a gente já viu, é uma possibilidade, mas não é a melhor das possibilidades. Então, nessa situação, o que eu faria? Descubro o índice em que se encontra o símbolo de arroba, como a gente já explicou aqui para vocês. Em seguida, eu descubro o índice do espaço em branco antes do início do e-mail. Porque vejam aqui que antes ali do josexpto@xpto.com, claramente tem um espaço em branco. Então eu descubro o índice do arroba. E nesse texto aqui, vamos imaginar que o índice esteja na posição 100. Então eu volto algumas casas, e ali quer dizer 100, então 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. O espaço em branco está no índice 91, supondo-se que o arroba esteja no 100. Então, voltando aqui para a minha lógica, eu descubro o índice do espaço em branco antes do início do e-mail. Como a gente viu, o espaço em branco está no índice 91. Significa dizer que eu tenho de pegar a partir do 92, do índice 92, porque aquilo ali é uma string. Então, o que eu faço? Eu repito, eu já abri meu arquivo, eu já peguei este trecho, que está entre aspas, coloquei na minha variável, a minha variável é uma string, contém todo esse texto, sem problema nenhum, e aí eu leio essa variável, e ao ler essa variável eu descobri que o arroba está no índice 100, e o índice pode ser variável, porque aqui eu tenho José XPTO, eu tenho 8 ali, 8 letras, né? 8 caracteres antes do símbolo de arroba. Mas, de repente, depois eu tenho só o João. João, arroba, empresa. Então, aí eu não teria 8, eu teria 4. Portanto, ele não estaria no índice 100, estaria no índice 96. Tá? Então,
Percebam aqui a lógica. A minha lógica será o quê? Encontrar em primeiro lugar o índice do arroba, depois eu descubro onde está o índice do espaço em branco, porque eu sei que no índice seguinte começa o meu e-mail. Depois eu descubro o índice em que se encontra a vírgula após o símbolo de arroba. Então, ali de novo, se ali fosse 100, se o símbolo de arroba tivesse no índice 100, a gente teria 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu teria que a vírgula está no índice 109. E aí, o que eu teria de fazer? Eu teria de usar o Python, colocar uma função ou um método e atribuir a uma outra variável, por exemplo, aqueles caracteres que estão entre o índice 92 e o índice 108. E aí vocês já sabem como fazer isso, é só colocar entre colchetes. Lembram-se do colchete, que eu ponho o primeiro índice e depois eu coloco o segundo índice? Então, eu posso ter aqui uma nova... Vamos imaginar que este texto aqui esteja em uma variável chamada texto padrão. E aí, na linha de baixo, eu faço todos esses cálculos para saber onde está o arroba, onde está o espaço, onde está a vírgula. E depois eu tenho uma outra variável, que o nome da variável é e-mail. Então, eu colocaria e-mail, recebe, né, o símbolo de igual, texto padrão, abre colchetes, o primeiro índice, vírgula, o segundo índice, fecha colchete. Acabou. Encontrei o e-mail deste contrato aqui. Como eu coloquei ali, armazeno o e-mail em algum lugar. Então, aqui, pessoal, é só isso. Tá? Deixa eu só ver. É isso aqui que a gente vai chegar daqui a pouco. Quer dizer, a ideia aqui é justamente utilizar tudo que a gente viu até agora para poder fazer esse tipo de trabalho. Tá? Que aqui é super simples encontrar o e-mail, mas, como eu disse, eventualmente, em algo que seja muito, como eu vou dizer, muito trabalhoso, os 500 contratos, por exemplo, você pode usar um programa para fazer isso para você. Como? Usando os métodos e usando tudo que a gente já viu até aqui. Antes da gente passar para os exercícios, eu quero colocar este exemplo, que aqui eu coloquei o nome que a gente dá no Brasil, eu não sei em Portugal como se chama, não sei nem se tem, imagino que tenha, mas não sei como se chama esse joguinho, tá? Que é o 25 que eu vou colocar aqui. Tá? Ou seja, o que é esse joguinho aqui, que é o jogo da forca? Tá? Ele vai me pedir uma palavra secreta, óbvia. Ah, ótimo. Então, bom, Diogo, beleza. Porque eu realmente não sabia, né? Isso aqui eu não sabia qual era o nome, né? Então, eu tenho aqui, claro, eu vou colocar meu nome, tá? E aí, óbvio que, em princípio, né, a segunda pessoa não estaria vendo isso. E aí, a gente começa ali embaixo, né? Digita uma letra, eu coloco o A, ok, tem o A. E vejam ali, tá? Que embaixo, logo aqui, eu vou selecionar aqui, ó, ele mostra pontos, exatamente 7 pontos, no caso, né? Ou seriam 7 pontos, já que o A existe no meu nome, é claro. Tá? Então, ele vai preenchendo e vai substituindo. E aqui eu vou pelo alfabeto, vou seguir o alfabeto. Tá? Então, B, óbvio, não existe, aí coloca lá a cabecinha, o C não tem, D, E, o E tem, F, G, H tem, I morreu. Tá? Ou seja, e ali, né? Ou seja, mostra ainda aquela mensagem. Por que eu trouxe esse joguinho aqui? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, o código dele, tá? E esse código aqui é para fazer esse joguinho da forca, tá? Este código tem algumas coisinhas que eu não expliquei para vocês ainda, tá ok? Ainda não expliquei especificamente isso aqui, que está na linha 4 e na linha 5. Vejam que tem aqui colchetes abertos e fechados, tá? Ele abre e fecha esses colchetes. Então, tem uma razão de ser. Colchetes abertos e fechados geram algo, que a gente vai ver depois, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam aqui? Eu quero que vocês percebam aqui, ó, que logo na primeira linha, eu estou pedindo a palavra,
tá? E eu já estou convertendo para minúsculas usando o método. Percebam aqui, ó, a, a sintaxe do Python. Ou seja, eu já posso colocar o input e, em seguida, já usar os métodos. Por quê? Porque lembra que o input sempre retorna uma string? Portanto, esta variável palavra é do tipo string automaticamente, porque o input vai retornar uma string, a gente já fez isso inúmeras vezes aqui, então eu já posso colocar o método aqui, ó. Eu já estou convertendo para minúsculo, e eu já estou aqui tirando os espaços. Lembra do strip que nós vimos segunda-feira? E o strip é para retirar espaço? Por quê? Porque imaginemos aqui que a pessoa vem aqui e coloca isso aqui, ó, um monte de espaço. Aqui no meio não dá, mas enfim. E eu coloco mais espaços. Se eu deixasse desse jeito, eu, programador, deixasse desse jeito, a pessoa que está jogando, ela precisaria apertar o espaço para ter o certo. E aí vejam ali que ele tem 7 pontinhos, porque meu nome tem 7 letras. Então, o strip tirou os espaços antes, tirou os espaços depois. Tá? E aí, vamos aqui já terminar, claro. Então, é por isso que eu já estou colocando. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que aqui eu já estou colocando o método, primeiro, concatenados, e segundo, eu já estou colocando logo no próprio input. Ou seja, eu não preciso usar o input e depois usar o método. Eu já posso colocar tudo junto. Em seguida, nós temos aqui o for x in range 100. O que o range vai fazer? Ele vai criar um número, quer dizer, ele vai criar uma sequência de números de 0, neste caso, até 99. E o que é isso? Vejam que dentro desse for, eu tenho apenas a função print, mas sem nada dentro dos parênteses. Não tem absolutamente nenhum parâmetro na função print. Para quê? Para fazer esse espaço aqui, ó. Então, isso aqui tudo, tá? É o print funcionando. Então, eu estou criando isso, eu coloco o print, porque aqui vamos partir do princípio, né, de que a forca são duas pessoas brincando, né, jogando. Então, a primeira lá digitou, e aí limpou a tela, digamos assim, para evitar que a outra pessoa veja qual foi a palavra digitada. Então, beleza. Aí nós temos aqui esses dois elementos, que eu já falei que eu vou explicar depois, a gente vai começar a explicação disso a partir de amanhã já, mas especificamente os colchetes a gente deve ficar para a semana que vem, tá? Então, não se preocupem ainda com isso. E eu inicio a variável erro, que é igual a 0, porque, lógico, estamos no início do programa, então a pessoa não errou 0 vezes, né? Tá? Então, aí a gente começa o nosso while true. Ou seja, isso aqui vai funcionar tantas vezes quanto forem o número de letras ali na palavra. Então, aqui a gente colocou uma senha que recebe nada, e aí aqui, para a letra, para cada letra na palavra, tá? Ele vai colocar aqui, e aqui, olha uma outra construção do if. Vejam como é possível também fazer isso daqui. Ou seja, nós teríamos um if. Qual seria a lógica que vocês já aprenderam? Mas aqui eu já estou trazendo algo diferente. O que está aqui embaixo é a mesma coisa que fosse isso aqui, ó. If, letra, in, acertos, senha mais igual a letra. Tá? Else. Cadê? Opa, ponto. Tá? Tá ok, sim, mas depois. Tá? Então tá aqui, ó. Esta linha equivale a isso aqui. É a mesma coisa. Percebam como eu posso fazer de maneira diferente. Senha vai receber o valor da letra se a letra estiver nos acertos. Se não, recebe pontos. E para que eu estou fazendo isso? Para criar o pontinho ali embaixo. E para substituir conforme for o caso. E aí eu mostro a senha. Tá? Se, depois continuando aqui,
Se senha, e aqui é o nome das variáveis, tá, gente? Poderia colocar outras, né? Eu coloquei senha no sentido de ser ali a palavra que você quer adivinhar, por isso que eu chamei de senha, tá? Então, se a senha foi igual à palavra lá inserida pela pessoa, ele já mostra, você acertou. Foi o que aconteceu aqui, ó, na primeira vez que a gente executou. Tá? Ou seja, eu digitei aqui, ele disse que eu acertei e acabou o programa, tem o nosso break. Porque se a pessoa acertou, ele não vai ficar no while true. O objetivo do while true é executar tantas vezes quanto forem os números de caracteres. E aí, lógico, eu não sei quantos caracteres a pessoa vai digitar, por isso eu faço um while true. Poderia fazer, por exemplo, criar uma outra variável e dizer assim, opa, essa palavra tem 10 letras, então while um x qualquer for menor do que 10, por exemplo, poderia. Tá? Mas aqui acho que é mais fácil fazer com while true. E aí a tentativa vai ser, de novo, olha, input, digite uma letra, tá? Lower, strip, de novo, concatenado já no input. E aí nós temos isso aqui, ó, que se a palavra, a letra tentada já estiver aqui naquele dado, eu falei que o digitados ali eu vou explicar para vocês a partir de amanhã, mas a ideia é, se a letra que a pessoa digitou já foi digitada antes, ele mostra essa mensagem, você já tentou essa letra, e ele continua. Então, aqui na execução, é aquela coisa, a palavra sempre vai ser meu nome. Digito A, ok, aí eu digito A de novo, aí ele mostra, ó, você já tentou essa letra, é aqui que nós estamos. Tá? Se não, tá? Ele acrescenta a palavra que eu digitei neste dicionário. Isso aqui é um dicionário, a gente vai ver depois o que é, como eu já falei. E aí, se tiver na palavra, eu tenho um acerto. Quer dizer, a palavra é aquela original. Tá? A palavra lá é o meu nome que eu digitei no início. Então, aqui, se a letra inserida, que foi isso que eu fiz aqui agora, tá? Digite uma letra, digitei A. Se essa letra A estiver na palavra original, que é o meu nome, como vocês já sabem, está aqui, então eu tenho um acerto. Acertei. Se não, o erro, ele aumenta um erro, né? Nós tivemos um erro, lembra que começamos o erro com 0, e aí ele mostra a mensagem. Você errou. Tá? Que é o que a gente faz aqui, eu vou colocar aqui a letra B, e ele mostra aqui a mensagem, você errou. E além disso, ele desenha aqui a forca. Né? A cabeça, no caso ali, a forca já estava desenhada aqui antes. Tá? E aí aqui nós temos de desenhar a forca. Então aqui eu estou mostrando o início, né? o ponto inicial. Veja, eu tenho este elemento, tá? É isso aqui. E aí eu tenho um barra N e tenho isso aqui, tá? Esse espaço aqui. Percebam que tem espaço. Depois eu tenho aqui, ó, outro print. E vejam aqui de novo como eu posso colocar o if else dentro da função print. Print x, o espaço e a cabecinha, se erros for maior do que 1. Se não, eu mostro só o x. Que é o que aconteceu aqui, ó. Quando eu digitei a letra A, ele mostrou aqui só o x. Aliás, isso já tinha mostrado, ele digitou esse x aqui, quando eu acertei. E quando eu errei, ele mostrou isso aqui, que foi o que aconteceu aqui agora. Opa, aconteceu aqui agora. Tá? E agora, o ponto principal é isso aqui. De novo, isso aqui equivale a quê? Poderia ser assim, ó. Tá? Eu vou copiar para não ter de... Tá? Se erros maior do que 1, aí seria esse print. Print isso aqui. Mesma coisa. Else, print apenas x. Então, o que está aqui nesta linha é exatamente o que está nessas 4 linhas. Eu posso sintetizar tudo dentro do print. Como vocês vão fazer? Vocês vão fazer como vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Fiquem tranquilos. Eu só estou aproveitando esse código para mostrar aqui como você pode fazer de uma maneira diferente no caso.
Vamos apagar aqui. Depois eu tenho a linha 2. Se o número de erros for igual a 2, aí ele mostra o pescocinho. Se o número de erros for igual a 3, ele mostra o primeiro braço. Se não, ele mostra depois os outros braços. Aqui ele mostra o próprio item aqui. Tá? Linha 3, e aí de novo 5, mostra a perninha, mostra a perninha, mostra a perninha. E se o número de erros for igual a 6, ele diz que você foi ali enforcado. E aí ele termina. Então aqui, claro, é um código mais complexo, tá? Não tenhamos dúvida disso. Isso aqui é um código mais complexo. Eu não ia pedir para vocês criarem um jogo da forca. Mas mais importante do que o código em si, o que eu queria mostrar aqui para vocês é justamente o quê? Justamente o fato de que, em primeiro lugar, vocês têm aqui um while, vocês têm aqui um for, vocês têm aqui os métodos. E se eu coloco esse código para vocês, claro que vai ter coisas ali que vocês ainda não sabem. Não tem problema nisso. Mas o que eu quero que vocês percebam é como vocês conseguem, e eu acredito que vocês tenham conseguido, espero que tenham conseguido aqui acompanhar, mas como vocês conseguem perceber o que o código está fazendo, a despeito daquelas linhas ali que contêm itens que vocês não conhecem, tá? Então, a ideia aqui realmente é nesse sentido de vocês perceberem aqui o que existe no código em si. E aí você tem aqui o seu joguinho, tá? Vamos terminar aqui. Aqui era só uma, tá? Não tem. Pronto, essa eu já usei, ó. Eu não consigo, tá? Pronto, para terminar. E aí, no final, ele mostrou a palavra, tá? E eu ainda poderia colocar aqui palavra, ponto, capitalize. Mas isso aqui seria arriscado, né? Porque no joguinho aqui eu digitei meu nome, né? Mas se eu digitasse, se chegasse aqui e executasse, e colocasse a palavra ovo, tá? Então aqui eu vou errar tudo de propósito. Ele vai colocar o ovo com letra maiúscula. Então, aí a gente não teria a certeza, tá? Faria sentido se a gente soubesse que são só nomes. Então, é isso, tá? Em termos de você perceber como você consegue trabalhar com strings. E o que eu vou colocar agora? Agora a gente vai, como eu falei, eu quero colocar vocês para fazer aqui 2 exercíciozinhos, tá? Pelo menos o primeiro é mais simples. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint, tá? O primeiro eu vou pedir para vocês fazerem isso. Não está no Moodle, eu vou colocar agora, tá? Só vou ler aqui e explicar isso para vocês. E aí a gente vai tirar aqui uma meia hora, porque esses são mais complexos, para que vocês possam fazer isso daqui. Então vamos lá. Criar um programa que verifique se o que o utilizador inseriu é uma vírgula de um texto ou se é uma vírgula de um número. Você vai mostrar uma mensagem do tipo, digite qualquer coisa que tenha vírgula, tá? Um texto ou um número, e você não sabe, tá? E aí, como tá ali, se for vírgula de um texto, contar quantas vogais existem na palavra, ou frase, ou texto, o que for, inserido pelo utilizador. Se for vírgula de um número, mostra uma mensagem de erro pedindo para o utilizador inserir apenas um texto. Então, a ideia é o quê? É você testar se o que a pessoa inseriu é uma vírgula de um texto ou uma vírgula de um número. Só que lembrem-se de que para o Python é a mesma coisa. Para o Python, se você digitou vírgula, aquilo ali é um caractere, é uma string. Não importa se você colocou olá, vírgula, bom dia, ou se você colocou o preço é 10,12 euros, a vírgula para o Python é a mesma coisa, é um caractere, é um item de uma string. Então, cabe a você, como programador, pensar o que você tem de fazer para poder descobrir se a vírgula é da string, do texto, ou seja, se o utilizador inserir um texto, ou se o utilizador inserir a segunda frase, que é um número, tá? Que seria um número. Então, se for a vírgula de um número, se o cara digita lá 10.14, por exemplo, vírgula 14, você vai dizer, olha, por favor, insira apenas texto, não número.
Por sua vez, se inserir for a vírgula do olá, vírgula, bom dia, quantas vogais existem nessa frase? E quando a pessoa digita fim, encerra o programa. Tá? Exatamente, Diogo, o que vem antes e depois é o que vai mudar. E aí o Diogo já começou a matar a charada, a resolver a charada. Ou seja, você vai ter de verificar o que tem antes ou depois da vírgula. Tá? E testar. O que vem antes ou depois da vírgula é um str, né, uma string, ou o que vem antes ou depois da vírgula convertido, ou pode ser convertido para inteiro, por exemplo. Porque se puder ser convertido para inteiro, significa dizer que aquilo é um número. Mas se não puder ser convertido para inteiro, aí aquilo dali vai ser um texto. Só que, então você pode fazer isso usando try except, ou você pode fazer isso utilizando um daqueles métodos que eu passei na segunda-feira. Se é tudo dígito, se é tudo alfa, ou se é all num. Lembrem-se desses métodos. É uma possibilidade, tá? E o último, ele é um pouco mais exigente também, que é justamente fazer o quê? Encontrar o e-mail. Isso você já tem, eu já expliquei como encontrar o e-mail. Então, lá no Moodle tem um arquivo lá, tá? Tem um texto intitulado Texto Exercício 10. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam download desse arquivo, tá lá no Moodle, tá? E esse PowerPoint aqui eu vou converter para PDF agora e vou enviar agora para vocês. Então, tá lá. Você vai criar uma variável no seu código com este texto, tá? Com o conteúdo que está nesse arquivo, que é um texto com vários e-mails. Eu até abro ele aqui para que vocês vejam. Tá? Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Tá aqui, ó. É isso aqui. O primeiro e-mail de contato é tal, o segundo é tal, o terceiro é tal, e por aí vai. Então, o que vocês vão fazer? Selecionar tudo, copiar e colar isso aqui no seu código, em uma variável do seu código. Tá? Você vai criar lá uma variável, texto. Texto igual isso daqui, obviamente entre aspas. Né? Então, vai ser uma linha só, é uma string só aquilo dali. Tá? E aí, vocês vão, então, pesquisar os e-mails que estão ali. Tá? Então, eu vou aqui mostrar, só para que vocês vejam o que se espera. Tá? O primeiro é o 9. Tá? Digite algo, ou vamos colocar aqui, olá, bom dia. Tem 3 vogais no que eu digitei. Tá? E aqui, veja que eu coloquei ponto. Deixa eu colocar aqui vírgula. Bom dia. Ele continua aqui. Então, aqui eu vou fazer alguma mudançazinha, mas a ideia é essa, porque tem mais do que 3 vogais ali. Tá? Outra coisa eu colocar aqui, 10,12. Insira apenas texto. De toda sorte, o programa está funcionando. E vejam, né? É aquela velha história que você faz o código, acha que o código está ok, e aí quando você vai ver, opa, tem um errinho ali. Por que tem um errinho aqui? Porque aqui eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, tenho 4 e 5. E ele está contando só o que está depois da vírgula. Ele não está contando o que tem antes. Então, eu tenho de mudar o código. Mas a lógica, acho que ficou claro para vocês. Tá? E aí, o dígito fim, ele encerra. Tá? E o outro, que é o 10, esse aqui eu tinha testado antes, está aqui. Ó. Eu estou mostrando o texto, tá? E aí é que eu estou colocando e-mail. Isso aqui eu coloquei porque eu quis colocar, tá? Não precisa colocar assim, o e-mail número 1 é tal. Tá? Como vocês viram ali, vou executar de novo. O e-mail número 2 é tal, o e-mail número 3 é tal. Isso aqui fica a critério de vocês. Se vocês quiserem só mostrar o e-mail, beleza, sem problema. Tá? Eu coloquei para ficar mais bonitinho, digamos assim. Agora, qual é o detalhe que eu não sei se vocês perceberam, tá aqui? O caractere de escape do e-mail é o ponto e vírgula. O que eu quero dizer com isso? Lembra que aqui no PowerPoint eu falei assim, olha, lá no meu texto padrão do meu contrato, eu entendia que a vírgula terminava o e-mail, né? E aqui não. Aqui percebam no texto que é o ponto e vírgula, tá? Então, logo após cada e-mail, eu tenho um ponto e vírgula, como vocês podem ver. Ou seja, vocês vão usar aquela lógica, é pegar o que eu falei, que eu expliquei aqui, e colocar em prática, tá ok? Então, eu vou aqui, como eu falei, já converter, já vou enviar para que vocês já tenham esse material de hoje disponível, tá? E pediria, então, para vocês começarem pelo 9. Eu vou aqui também mexer no 9,
para ver o que ele está ali acontecendo, né? Porque vocês viram que ele só está contando de um outro depois da vírgula. Tá? Então, aqui eu já estou até aberto, ó, aqui está o texto para o exercício 10. Tá ok? Está aqui. Eu vou aqui colocar agora o PDF para que vocês possam baixar e olhar o exercício. Tá? Ver ali, ter ali o material. Então, vou adicionar aqui. Tá? E tentem, como eu disse aí, pessoal, fazer, em primeiro lugar, o 9. Tá? Se você, ou melhor, não sei o que vocês acham, se vocês quiserem, a gente pode fazer aí, começar pelo 10, porque o texto já está lá, e vocês já sabem aí da lógica do... Ele não está aqui a carregar agora, mas, enfim, era para ter carregado isso, não tem problema, a gente recarrega aqui a página e faz ele funcionar, tá? Em vez de começar pelo 9, vamos começar pelo 10, tá? Porque o 10 eu até expliquei já a lógica aqui para vocês, tá? Então, é pegar esses, eu não sei aqui, pessoal, porque ele não está carregando, ele deveria carregar aqui, tá? Eu vou sair, vou entrar de novo, mas vocês já sabem o que é. De toda sorte, o texto do exercício 10 já está aqui, tá? Então, eu vou parar aqui, na verdade, agora não mais meia hora, eu vou parar aqui por 20 minutos, tá? 20 minutos. Então, peguem esse texto, exercício 10, e mostrem os e-mails. Vamos começar pelo 10, a gente faz o 9 amanhã, sem problema nenhum, tá ok? Eu vou aqui fazer lá aquelas divisões, etc. Tá? Vou tirar, óbvio, aqui a minha câmera e tudo mais. E vou dar aí, então, 20 minutos, tá? Para vocês começarem aí a pensar, começarem aí a fazer. E a gente se vê, então, pessoal, daqui 20 minutinhos, tá? Contados a partir de agora. Até já, pessoal.
Bom, vamos aqui retomar, pessoal. A gente tem aí 10 minutinhos de aula, eu acabei deixando vocês um pouquinho mais de tempo. E antes até que vocês olhem esse código, quer dizer, esse exercício, como eu disse, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, é claro. E esse exercício, eu não sei se vocês conseguiram avançar, mas a maneira como eu resolvi, ele implica na existência ou na possibilidade de utilização do conceito de listas, tá? Então, eu já estou aí há umas 2 aulas trazendo esse spoiler das listas e etc. Eu repito que amanhã vocês finalmente terão aí uma explicação definida e eu diria até definitiva a respeito do que é uma lista, para quem não sabe o que é lista, tá? Mas, independentemente disso, independentemente de ser uma lista ou não, a lógica vai ser aquela que eu indiquei. Tá? Ou seja, você pode colocar sem depender de lista, é possível responder sem depender de lista, fazendo o quê? Fazendo ali aquela pesquisa pelos índices, o índice antes, o índice depois, e mostra o resultado e depois passa para o próximo. Tá? Só que aqui nós temos uma situação em que, na verdade, nós temos um texto pronto, digamos assim. Ou melhor dizendo, o que eu quero dizer com esse texto pronto é que nós temos ali um texto que tem a ideia do arroba se repete várias vezes. Então, significa dizer que nós temos de fazer o quê? Nós teríamos de fazer uma pesquisa inicial, por exemplo, para descobrir os índices lá de início e fim do primeiro e-mail, e guardar este número do segundo índice, né, do índice final do primeiro e-mail. Aí a gente começa a pesquisar a partir deste índice até encontrar o outro ponto e vírgula, guardamos este, e aí começamos a pesquisar a partir dali e por aí vai. Eu não sei se vocês estão lembrados, quando a gente utilizou um dos métodos na segunda-feira para fazer o quê? Encontrar lá a palavra tigre. E lembra que quando a gente colocou aqui no Python Tutor, eu falei, olha, ele vai até aqui, aí ele começa a partir dali e avança. Então, a lógica seria exatamente a mesma, porque eu tenho elementos que se repetem ao longo de um texto, tá? Então, daria para fazer desse jeito. Tá? Como eu disse, eu optei aqui por já utilizar o conceito de lista. Não vou explicar, claro, em detalhes, até porque a gente vai voltar a esse exercício aí amanhã e na segunda-feira. Então, aí, quando tiver tudo claro em termos de lista, eu explico isso de novo para vocês, para ficar claro. Mas agora eu quero chamar a atenção aqui para algumas coisinhas. Então, a primeira delas, não se preocupem, estamos sim começando na linha 20, porque tem coisas antes que eu vou mostrar depois para vocês. Mas o que nós temos aqui? Quer dizer, se vocês copiaram lá o texto, vocês provavelmente devem ter criado algo do tipo isso aqui. E o texto vai passando até o final. Tá? Ou seja, eu estou atribuindo aquele texto a uma variável que eu chamei de texto, e aí, obviamente, tudo em uma linha só fica desse jeito. Tá? Obviamente que isso aqui é péssimo. Né? Ou seja, imagina você digitando um texto e o negócio indo rolando ali para a direita, chega lá, você tem de voltar tudo. Então, aqui eu também já quero aproveitar e passar uma outra coisa para vocês, que é o quê? Esta maneira de se colocar. E aí, aqui eu vou transformar em comentário, e vamos para o de cima. Agora, eu transformo isso aqui em variável. Tá? E aqui eu tenho, portanto, a minha variável texto dentro da área do Visual Code, ou do Atom, tanto faz. Ou seja, percebam ali, eu tenho tudo dentro dos parênteses. Na primeira linha ali tem o texto igual, abre parênteses, e na última linha, que é a linha 18, eu tenho lá os parênteses no final. Então está tudo dentro do parênteses. Mas eu não quero ficar indo até o final e depois voltando, colocar tudo em uma linha só. Eu posso colocar em várias linhas. Como é que eu faço? Eu coloco, como vocês estão vendo ali, antes e depois, em cada linha, tudo entre aspas. Portanto, o Python vai compreender que tudo isso que está aí é uma única variável.
E repito, isso é útil quando você quer colocar ali muita coisa junto, né? Muita coisa em uma variável só, tá? Isso se você fizer manualmente. Se o Python for ler o seu arquivo e a partir daí ele tira aquilo tudo numa linha, aí não tem problema, não vai fazer diferença, tá? Mas se você tem um texto que você quer colocar, você pode fazer desse jeito. Aí aqui eu tenho na primeira linha do código, ele vai mostrar o texto e um /n no final, só para pular uma linha. Aqui nós temos 3 listas, vocês podem ver até o próprio nome das variáveis. Tá? Então, repito, isso vai ficar claríssimo para vocês a partir de amanhã. O que importa é que nós temos aqui 3 listas sendo criadas. E o importante da lógica está aqui nesse bloco. Ou seja, eu tenho um for, e percebam o que eu estou fazendo aqui. Tá? Vamos olhar para essa linha aqui. O que eu estou fazendo com a função len? Eu estou descobrindo o número de caracteres que aquele meu texto tem, que eu não sei, e eu não vou contar. Tá? Então, primeiro, eu busco saber o número de caracteres. E depois eu executo um for. Para quê? Para que eu leia todo o texto. Veja, para o i sendo executado, quer dizer, esse for vai ser executado quantas vezes? Ele vai ser executado da vez 0 até o tamanho do meu texto. Então, se o meu texto tiver ali, sei lá, eu não sei quantos caracteres tem. Vamos imaginar que esse texto tenha 200 caracteres. Então, ali eu tenho um for que está sendo executado 200 vezes, que ele vai do 0 ao 199. Porque vocês já sabem que o range, ele vai do 0 até o segundo número menos 1. Então, eu estou pegando ali o número de caracteres menos 1. Tá? E aí eu coloco aqui um if. Se o texto na posição do índice for igual a arroba, ele faz tal coisa. Vamos entender isso aqui direito. Tá? E aqui a gente pode fazer, o nosso texto começou aqui. Então, isso aqui é a posição 0. Tá ok? Então, na primeira vez, esqueçam isso aqui por enquanto, repito, olhem para essa linha for e para o texto. Eu estou executando tantas vezes quanto o tamanho desse texto. Portanto, na primeira vez que o for executar, o i vale 0. E ele vai para o texto na posição 0. Então, ele vai pegar o O. O é igual a arroba? Não. Ele passa para o próximo. Aí ele vem aqui para a posição 1. E para a posição 2. E por aí vai. Tá? Ou seja, só para a gente finalizar, eu vou até colocar isso aqui mesmo. Nós temos aqui ainda ali alguns minutinhos, tá? 3 minutinhos para ser mais exato. Eu acho que aqui não vai dar erro. E o que eu quero mostrar aqui é justamente o for. Tá? Ele vai executar várias vezes, não tem problema. Ele definiu lá o texto. Mostra o texto na tela. Cria as 3 listas. Eu repito, não se preocupem hoje. O que eu quero que vocês olhem agora é o for e de 0 até o tamanho do texto. Então, na primeira vez, o i vale 0. E aí, se o texto na posição 0 for igual a arroba, ele faz isso daqui. Na posição 0, nós não temos o arroba. Na posição 1, nós não temos arroba. A gente teria de contar até chegar neste arroba aqui, que eu não sei quantas vezes é. Tá? Eu vou até avançar aqui rapidamente, tá? Mas não sei, a gente teria de contar ali. O fato é que ele está indo ali naquele if, eu não sei, repito, qual é a posição daquele índice. Tá? O ponto é que ele vai indo até que o texto, ou seja, a variável texto, que é o meu texto que eu coloquei na posição do índice, e vocês estão vendo o índice aqui embaixo, é o i, seja igual ao símbolo de arroba. Nós vamos descobrir daqui a pouco. Eu estou indo aqui um pouquinho mais devagar agora, porque eu não sei exatamente onde que está, qual é a posição do arroba, mas é só para vocês relembrarem aqui o for, ou seja, eu estou varrendo, eu estou lendo todo o meu texto ali em sequência. Tá? E ele está avançando ainda, ó, 35 e vai. Tá? A gente não sabe aqui. Aí, chegou. Deixa eu até voltar aqui, eu posso voltar aqui. Tá? Ou seja, ele está no índice 39, não, 40. Então, no índice 40, tá? Ou seja, este arroba, este primeiro arroba, está no índice 40. Portanto, aí eu entro no if, aí ele coloca ali, e ele entrou, como vocês podem ver no if, aí ele vai fazer aqui
outros cálculos que nós vamos ver, então, amanhã, tá? Nós vamos voltar a esse exercício amanhã, para quando a gente vê o conceito de lista, vocês poderem entender isso aqui plenamente. Eu também vou tentar criar amanhã, não sei se eu vou conseguir ter tempo, mas eu vou criar uma outra resposta para isso aqui, sem o conceito de lista, tá? Só com aquilo que vocês sabem até agora, para que vocês vejam, para vocês verem como realmente é possível fazer isso daqui, tá ok? Mas a gente continua amanhã então, pessoal. Um abraço para vocês e até a nossa aula de amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.